Ação civil pública no âmbito trabalhista. O que é? Quais as partes legítimas? Qual a competência? Hoje no Show do Lobão. A ação civil pública é, em linhas gerais, a ação que possui como objetivo a tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Essa ação consagrou-se no ordenamento jurídico brasileiro em 1985 por meio da Lei 7.347. Contudo, somente 3 anos depois, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, teve suas hipóteses de cabimento ampliadas. Especificamente no âmbito trabalhista, há a possibilidade do Ministério Público do Trabalho promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos, conforme o artigo 83, inciso 3º da Lei Complementar 75 de 93. O que não poderia ser diferente, uma vez que este ramo da justiça é o que mais afinidade possui com os interesses difusos e coletivos. Todavia, necessário fazer a ressalva de que não existe uma forma específica para a realização da ação civil pública no âmbito trabalhista. O Instituto será substancialmente o mesmo que nas outras áreas do direito. Essas ações, como regra geral, possuem como finalidade objetiva inibir a concorrência de condutas lesivas aos direitos dos trabalhadores, serão cautelares, ou ainda o cumprimento de obrigações, sendo nestes casos condenatórias. Apresento nossos participantes: Vovozinha, Caçador, Chapeuzinho, bem como nosso apresentador, Lobão. Palmas para eles! Bom dia, participantes! Como já sabem, o tema das perguntas de hoje é Ação Civil Pública no Processo do Trabalho. Podemos começar? Sim! Então vamos lá. A primeira pergunta vai para Chapeuzinho Vermelho. A quem compete conhecer originariamente da ação civil pública no âmbito do processo do trabalho? Seria a Justiça do Trabalho? A resposta está parcialmente correta. Não há consenso na Justiça do Trabalho sobre quem deve conhecer originariamente da ação civil pública. Nesse sentido, a competência originária ora é reconhecida às juntas de conciliação e julgamento, ora é admitida como sendo do tribunal. Agora, João, qual o cabimento da ação civil pública no âmbito do processo do trabalho? O cabimento da ação civil pública na Justiça do Trabalho está previsto expressamente no artigo 83, inciso 3º da Lei Complementar 75 de 93. Perfeito! Neste artigo, resta definida a competência do Ministério Público do Trabalho para o ingresso da ação, procurando defender direitos difusos, individuais e coletivos homogêneos. Vovozinha, sua vez agora. Qual a natureza jurídica da ação civil pública? Como essa ação trata de interesses difusos e coletivos ou individuais homogêneos, os titulares do direito material tornam-se uma coletividade potencialmente determinável, de forma que não se pode dividir o objeto entre esta coletividade, criando-se uma ligação coletiva, firmando-se a natureza jurídica coletiva quanto aos legitimados. Correto! Mas ainda é importante ressaltar que tal ação pode possuir a natureza condenatória, porquanto, nas hipóteses de obrigação de fazer e não fazer, pode haver a implicação de condenação ao pagamento de multa ou reparação de danos. Ainda, decisão de natureza mandamental, quando utilizada contra a administração pública direta ou indireta, com o pleito de que a autoridade pública se omita ou pratique determinada previsão legal laboral. Feitas as perguntas necessárias sobre as questões gerais da ação civil pública no âmbito do processo do trabalho, vamos adiante. Chapeuzinho Vermelho, sua vez novamente. Além da ação civil pública, o artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, previu que o Ministério Público se utilize de inquérito civil com o fim de proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e interesses difusos e coletivos. Neste sentido, qual a importância do inquérito civil em relação à ação civil pública? O inquérito civil é uma investigação administrativa extrajudicial, realizada pelo Ministério Público, que busca elementos e provas a fim de se verificar a necessidade do ingresso de ação civil pública. No entanto, o inquérito civil não é pressuposto processual para que o Ministério Público do Trabalho ingresse com ação civil pública, acaso já haja provas suficientes que ensejem a proposição. Perfeito!
Agora você, João Caçador, qual o rito utilizado na ação civil pública? O rito processual da ação civil pública trabalhista é o ordinário, aplicado pela Justiça do Trabalho, ou seja, o mesmo aplicável aos dissídios individuais trabalhistas, com ampla possibilidade de conciliação. Correto. Vamos agora para a próxima questão. Quanto à legitimidade da ação civil pública, sabe-se que, doutrinariamente, a mesma é considerada ordinária, porquanto os direitos tutelados são coletivos e de titularidade indeterminada. Por tal razão, João, a legitimidade ativa na ação civil pública é considerada concorrente ou disjuntiva? Na referida ação, quem configurará como legitimado passivo? Na ação civil pública, em regra, a legitimidade ativa é tanto concorrente quanto disjuntiva, na medida em que a propositura da ação pode ser dada por qualquer legitimado do artigo 5º da Lei 7.347 de 85, ou não exclui os demais. Na hipótese de não ser o Ministério Público do Trabalho o intentor da ação, este atuará como fiscal da lei. Quando ao legitimado passivo, este será todo aquele que direta ou indiretamente tenha tomado parte no ato que veio desaguar no dano, ou ainda aquele que tinha ou tem o dever jurídico de evitar que sobrevenha o dano, podendo ser pessoa física, jurídica, de direito público, privado ou inclusive entidades despersonalizadas. Correto. Vovozinha, a pergunta agora é sobre competência. A competência da Justiça do Trabalho está dividida em material, prevista no artigo 114 da Constituição Federal, e a funcional, que repousa na competência do juiz do trabalho, sendo que a competência para propor a ação será na vara do trabalho do local do fato ou do dano. Não esquecendo a ampliação da competência trabalhista, que determinou que todas as demandas que envolvam relação de trabalho serão de competência da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, vovó, quem será competente para julgar dano regional? Olha, meu filho, se tratando de dano regional, o Tribunal Superior do Trabalho, pela OJ número 130 da SDI 2, estipulou que a competência para julgar e processar esses danos devem ser da capital do estado, ou quando for de dano nacional, da capital do país, ou seja, o Distrito Federal. Correto. Quando a ação versar sobre danos morais coletivos, a quem serão revertidos os valores oriundos da procedência da causa? Essa pergunta é para Chapeuzinho. Em razão da inexistência de fundo específico para a composição de danos, tais valores são revertidos ao Fundo de Amparo do Trabalhador, previsto na Lei 7.898 de 90, combinado com o artigo 13 da Lei 7347 de 85. Resposta correta. Nossa, vocês sabem muito. Vamos passar agora à sentença e coisa julgada. No caso da sentença que julgar improcedente a ação por falta de provas, qualquer outro legitimado para a ação pode repropor a mesma com o mesmo fundamento jurídico e fático, desde que apresente provas até então não carreadas aos autos, cujo efeito será erga omnes. Acaso o pedido seja julgado procedente, o efeito também será erga omnes. No caso de direitos coletivos, o efeito será ultra partes, limitando-se ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas. Nesta esteira, João, como a parte sucumbente deverá agir, estando inconformado com a sentença? Poderá interpor recurso de apelação nos termos do novo CPC. E resposta errada. Em que pese a semelhança da ação civil pública com o processo cível, por estar vinculada à esfera trabalhista, o recurso cabível será o recurso ordinário, nos termos da CLT, no prazo de 8 dias. Em regra, tal recurso será feito apenas devolutivo, podendo ser concedido suspensivo, na possibilidade de ocorrer dano irreparável após a sentença. Agora, vovozinha, com relação às decisões interlocutórias. É sabido que as mesmas são irrecorríveis. Neste sentido, quais meios pode a parte adotar para interpelar tais decisões? Deixa eu ver. Se a decisão ocorrer em audiência, poderá interpor protesto oral ou pedido de reconsideração por petição, quando a decisão for oriunda de despacho. A resposta está parcialmente correta. Ainda que em regra não seja possível a impetração do mandado de segurança para obtenção de direito líquido no âmbito do direito do trabalho, é certo que em sede de ação civil pública há previsão para tanto.
Neste sentido, para evitar abusos e ilegalidades, impeta-se o mandado de segurança. Passaremos agora a questões sobre a execução das sentenças no âmbito da ação civil pública. Sabe-se que, em regra, a execução da sentença só poderá ocorrer após o trânsito em julgado. Dada a afirmação, em que casos, Chapeuzinho, poderá haver a execução provisória da sentença? Excetua-se os casos de condenação em dinheiro, em que a execução provisória poderá ocorrer, sendo que, em relação aos interesses individuais homogêneos, a execução observará as seguintes situações: da indenização individual para o empregado, com sua habilitação no processo para receber, quando for caso de liquidação de direitos divisíveis, ou a indenização revertida para o fundo, quando essa for coletiva e tratar-se de direitos indivisíveis. Corretíssimo! Passemos agora às questões sobre a tutela provisória na ação civil pública. É sabida que a mesma pode ser deferida tanto em sentença como no recebimento da inicial, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do novo CPC. Acaso deferida a tutela provisória, qual medida deve o requerido tomar para rever tal situação, seja em sede de recebimento da inicial ou de sentença, João? Se houver concessão antes da sentença, diante da impossibilidade de interpor agravo de instrumento, a parte deverá utilizar-se de mandado de segurança, do pedido de reconsideração ou ainda de protesto, quando ocorrida em audiência. Acaso concedida em sentença, o recurso cabível será o ordinário. Excelente! Na oportunidade, também cabe salientar que a tutela provisória será imediatamente cumprida após ser deferida, independente da execução provisória, que se iniciará ou não com os demais elementos e direitos constantes na sentença. Porquanto, a tutela deferida é desde logo passível de efetivação prática. Tal tutela é reversível, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, isto é, as consequências de fato ocorridas como decorrência da decisão proferida devem ser reversíveis. Agora, vovozinha, sobre a ação cautelar na ação civil pública, quais seriam os seus requisitos e qual o procedimento adotado? Para a ação cautelar, são necessários os requisitos previstos no CPC, ou seja, em regra, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Como o procedimento do processo cautelar é um só, ou seja, independe do procedimento ordinário ou executório, os ritos são os previstos no processo cautelar, conforme o novo CPC. Resposta exata. A próxima pergunta refere-se a liminar na ação civil pública, a qual encontra previsão na própria lei, possuindo natureza diversa da tutela antecipada e da medida cautelar. Na liminar do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública, há a vinculação do magistrado na análise do fumus boni iuris e do periculum in mora, além do preenchimento sumário das condições da ação e pressupostos processuais da ação, previstos na mesma lei e no novo CPC, acrescentados todos pelo prudente arbítrio do juiz. Não há, na Lei da Ação Civil Pública, qualquer outra limitação ou requisito para a concessão da liminar. Neste viés, feitas tais considerações, a considerar o sistema recursal processual dessas medidas, quando concedida a liminar prevista no artigo 12, qual será o recurso cabível, Chapeuzinho Vermelho? Mandado de segurança? E está errado. Quando tratar-se de liminar, prevista na Lei da Ação Civil Pública, o recurso cabível será o de agravo de instrumento, com possibilidade de efeito suspensivo. Tal agravo não é o mesmo do novo CPC ou da CLT, tratando-se de recurso próprio da Lei da Ação Civil Pública. O prazo de interposição é de 5 dias da juntada do mandado de execução da liminar, vedado o prazo em dobro. O agravo aqui previsto é destinado às turmas julgadoras e não ao presidente do tribunal, e não cabe o presente agravo quando o presidente do tribunal suspender a execução de uma liminar proferida. Agora vamos à última pergunta e será sobre prescrição. João, qual seria o prazo para ingresso da ação sob pena de prescrição? Por se tratar de direitos difusos e coletivos, não há que se falar em prescrição ou decadência para a propositura da ação civil pública, mesmo tratando-se de reparação genérica dos danos causados. No entanto, em relação a ações coletivas atenientes à reparação de danos individuais sofridos pelos trabalhadores, aplica-se a prescrição comum prevista no artigo 29 da Constituição Federal. Correto! Parece que aprendemos muito hoje, e com isso chegamos ao fim de mais uma edição do Show do Lobão.
Até a próxima, pessoal!